Bom, pessoal, vamos resolver aqui um exercício de Logit Probit, né? Os exercícios de Logit Probit, eles são bem padronizados, né? Eles precisam do seguinte entendimento. Aqui a gente tem um modelo, certo? Em que a pessoa fuma, que se a pessoa fuma, certo? No qual smoke é 1 se a pessoa fuma e 0 se não fuma. E aí tem as variáveis, as covariadas. O que é covariada? É os nossos x, né? São as nossas variáveis independentes. Inc, age a idade, egesc idade ao quadrado, eduque escolaridades, white se a pessoa é branca, zero se não, certo? Vejam vocês, a gente tem o modelo Probit, lembrando que é o modelo, diferença do modelo Probit e Logit é o que? O Logit é logística, a função é logística, Probit é uma função normal. Bom, normal padrão, né? Por que tem duas tabelas? Porque é o seguinte, gente, ó. Essa tabela aqui a gente está mais acostumado, que mostra o coeficiente, o erro padrão, certo? Com esses dois a gente pode calcular a estatística T. E aqui a gente tem os efeitos marginais. Só que o negócio é o seguinte, essa tabela normal, essa tabela que a gente está mais acostumado a ver, a gente vai usar ela para quê? Apenas para ver sinal e significância estatística, ou seja, o papo de dividir isso, por exemplo, esse coeficiente por esse ainda continua. E ver, certo? Por exemplo, se é maior ou menor que 2 em módulo, isso ainda continua. E ver o sinal também, certo? Sinal negativo, 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 por exemplo, aqui, entendeu? Agora, a interpretação, bom, a gente podia fazer a interpretação desse cara aqui se ele fosse estatisticamente significativo, certo? Só que vamos lembrar que logit probit era o que? Lembra? Que a gente pegava e fazia o que? Derivava a probabilidade em relação a x. E isso é o chamado efeito marginal, certo? Então, os efeitos marginais é que vão contar para a interpretação. Não é isso que a gente vai interpretar, é isso aqui. Essa primeira tabela, significância estatística e sinal. Bom, assinale as alternativas corretas. Sobre a primeira tabela, podemos inferir que ser branco reduz a probabilidade de fumar em 3,7 pontos percentuais? Falso. Por quê? Porque a primeira tabela é para quê? Para significância estatística e sinal. Sobre a primeira tabela, B, podemos inferir que o aumento na renda reduz a probabilidade de fumar em 0,3 pontos percentuais? Falso. A gente não pode interpretar nada da primeira tabela. Sobre a primeira tabela, podemos inferir que a renda afeta negativamente a estatisticamente significativa? Isso a gente pode ver. O que a gente vai fazer? Simplesmente vamos dividir o coeficiente pelo erro padrão. Deu esse resultado aqui, certo? Da renda. Da renda é o que? Dividir isso por isso, coeficiente pelo standard error, que é o erro padrão. Bom, vimos que é menor do que 2 em módulo, então não rejeito hipótese nula. Então não é estatisticamente significativa, porque a hipótese nula é o quê? O beta da renda ser igual a zero. Bom, D. Sobre a primeira tabela, podemos inferir que a renda afeta negativamente e não é estatisticamente significativa. Bom, isso é verdade, porque a primeira tabela é o quê? Sinal. Sinal de renda é negativo e é não estatisticamente significativo. Verdadeiro a letra B, certo? Então até agora foi falso, 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 verdadeiro na letra D. Sobre a segunda tabela, podemos inferir que o aumento na renda reduz 0,1 pontos percentuais na probabilidade de fumar e é estatisticamente significativa? Bom, agora a gente, bom, de fato, né, quando a gente olha assim o negócio da renda é o quê? A renda, a gente multiplica aqui o efeito marginal por 100, a gente vê que de fato é negativo, reduz 0,1 pontos percentuais, certo? Só que o negócio é o seguinte, é estatisticamente significativa. Calma aí, essa tabela aqui não serve para isso. Então aí é falsa também. Sobre a segunda tabela, podemos inferir que o aumento de um ano de escolaridade eleva em 2,4 pontos percentuais a probabilidade de fumar e é estatisticamente significativa? Bom, o problema é o seguinte, né? Quando a gente olha aqui, isso é falso, certo? A F aqui ela é falsa. Olhando aqui na segunda tabela, o negócio da escolaridade, certo? Eleva em, olha isso aqui, 0,316084, entendeu? Ele tá olhando aqui, não, ele tá olhando aqui mesmo, ele tá achando que é isso, mas não é, né? A gente vê que nem o coeficiente tá certo, 2,4 pontos percentuais nem existe aqui, entendeu? Então é isso, tá, pessoal? A gente tem que ter a noção do seguinte, a primeira tabela
Sinal e significância estatística. A segunda tabela, interpretação. Tá bom? Obrigado.